tarde. Meu nome é Augusto, eu faço parte da equipe da Plataforma Brasil. Eu vou responder para vocês algumas dúvidas que foram enviadas no formulário que foi preenchido do treinamento de Salvador. E vamos começar então. A gente tem uma lista bem ampla de algumas dúvidas e a gente selecionou algumas das dúvidas mais fortes, digamos assim, das que a gente poderia responder de maneira mais curta, para poder sanar esses questionamentos. Eu vou ler para vocês alguns e vou dando as respostas ao longo do vídeo, certo? O acesso a alguns links do portal para cadastrar projetos e uma forma detalhada para cadastrar esses projetos. Então, o acesso é feito pelo endereço plataformabrasil.saude.gov.br e toda essa parte do detalhamento do cadastro de projeto vocês podem encontrar tanto nas nossas redes sociais, no YouTube. A gente tem alguns vídeos que falam todo o processo de cadastro, como que funciona, e também nos manuais da Plataforma Brasil. Eu recomendo muito que vocês baixem os manuais, que vocês leiam os manuais, para que vocês possam ter o acesso a essas informações de maneira mais completa. Tem os passo a passos, tem todas as telas, para que vocês consigam aí sanar muitas das dúvidas que estão sendo enviadas no decorrer desses treinamentos. A segunda pergunta é sobre o anexo dos relatórios parciais e finais. O anexo dos relatórios parciais e finais é feito via notificação. Nesse mesmo manual que eu citei para vocês, na página 81, vocês podem ter uma noção mais completa de como responder, de como enviar esses relatórios. A outra pergunta é sobre a entrada de projeto nos casos de instituições proponente e coparticipante. Nos casos de proponente, basta que o pesquisador esteja vinculado à instituição e tenha marcado como proponente na etapa 1 da submissão. Já nos casos de coparticipante, é preciso que as instituições sejam incluídas no projeto original, que acontece na etapa 5 da submissão do projeto, e após aprovado na proponente, é submetida uma réplica à coparticipante. Esse mesmo procedimento vai acontecer na submissão das emendas, desde que o projeto seja aprovado no CEP da proponente. A outra pergunta é como ter acesso à Plataforma Brasil sendo um membro da Comissão de Ética. O primeiro passo para você ter acesso à plataforma, o passo básico, é que você tenha um cadastro na Plataforma Brasil. Feito isso, se você for um membro daqui da Conep, a solicitação é feita aos administradores do sistema para que seja atribuído esse perfil para você. A outra pergunta é como receberemos os processos de avaliação. Uma vez que foi criado o CEP, os projetos são encaminhados para análise mediante a submissão do pesquisador, que tiver como instituição proponente o seu CEP. E desde que ele esteja vinculado, esse pesquisador esteja vinculado, a instituição dele esteja vinculada ao seu CEP. Ou então por intermédio da Conep, que a Conep pode fazer esse encaminhamento também para análise. Quantas pessoas avaliam o mesmo processo? Isso depende. Se a análise do projeto seguir o fluxo normal, são 3 apreciações. Você tem o parecer do relator, você tem o parecer do colegiado e você tem o parecer consubstanciado. A outra pergunta é quando utilizar o parecer de retirado e de não aprovado. O parecer de retirado ele acontece nos casos de desistência ou impossibilidade da correção dos projetos. Todavia, isso só acontece mediante a solicitação do pesquisador responsável. Só o pesquisador responsável é que pode pedir esse parecer de retirado. O parecer de não aprovado ele é emitido pelo CEP quando você não tem a possibilidade de fazer adequações ou correções que deveriam ser feitas mediante uma emissão de uma pendência pelo Comitê de Ética, ou quando esse projeto não segue esses padrões éticos. Próxima pergunta é sobre a alteração de pesquisador. Como é que acontece a alteração de pesquisador? O processo detalhado da alteração de pesquisador responsável ele pode ser visto na página 67 do Manual de Pesquisador. A solicitação ela é feita exclusivamente pelo pesquisador responsável, com exceção nos casos de falecimento ou de demissão do pesquisador. Nesse caso, quem faz essa alteração é o próprio CEP, mediante comprovação, documento comprobatório ali. Já a alteração de pesquisadores responsáveis de centro participante deve ser feita via emenda no centro coordenador. Repetindo, via emenda no centro coordenador. Para anexar documentos por parte do relator, foi a dúvida que enviaram. O relator ele também tem a possibilidade de incluir documentos no projeto a partir do botão adicionar documentos. Assim que ele abre a plataforma lá, que ele vê a tela,
no cantinho, assim que ele aceita fazer a relatoria do projeto, lá no cantinho tem a opção de adicionar documentos. Essa funcionalidade ela fica disponível até o momento de liberação do parecer do colegiado. Após isso, já não pode mais acrescentar nenhum documento. Outra pergunta foi sobre a busca dos documentos referente a apreciações anteriores. Comentaram que esses documentos nem sempre estão disponíveis. Os documentos da plataforma eles são acessados via árvore de arquivos, aquela árvorezinha que todo mundo gosta de procurar arquivo lá. Uma vez iniciada a submissão do projeto, é gerado um organograma dessas pastas, que pode ser consultado assim que você acessa o projeto, e observando o conteúdo daquelas pastinhas lá. Lembrando que para você expandir essas pastas, você tem que clicar na seta, não clica na pasta, clica na setinha preta que fica na lateral. E também ficar atento à barra de rolagem que aparece abaixo do bloco. Assim que você vê o organograma de pastas, ele tem um bloco, nesse bloco ele gera uma barra de rolagem. Após isso, você arrasta a barra de rolagem para o lado, você tem acesso a esses documentos. E é bom lembrar, é bom ressaltar que a Plataforma Brasil ela não exclui nenhum tipo de documento. Então esses documentos sempre têm que estar disponíveis lá. Se não tiverem, a gente pede para que vocês entrem em contato com a equipe de suporte para que a gente possa abrir um chamado de correção para isso. Outra pergunta é quanto à atualização e dúvidas sobre a localização desses projetos na árvore, né? Sobre o número das versões que são criados. O número das versões ele corresponde sempre à quantidade dos pareceres que foram emitidos. Se teve uma análise, se foi um parecer emitido, ele gera uma nova versão. Se teve outro parecer emitido, ele vai gerando uma nova versão e por aí vai. Outra dúvida foi como arquivar projetos que tiveram pendência documental ou parecer de pendência, mas não houve retorno do pesquisador. Infelizmente, hoje a plataforma ela não contempla essa funcionalidade de arquivamento. O recomendado, então, é que o CEP entre em contato com esse pesquisador para que esse pesquisador solicite um parecer de retirado. Senão, infelizmente, esse documento vai ficar pendente. Nas novas versões, a gente tem discutido sobre a possibilidade do arquivamento, mas ainda é uma conversa, não tem nada certo, né? Outra pergunta é de como atualizar as informações da pesquisa. No caso das pesquisas já aprovadas, qualquer alteração deve ser feita via emenda. Nos casos de pendência, basta o pesquisador acessar o projeto e clicar no ícone do lapisinho lá na lateral e proceder com as alterações ou com essas adequações. Outra pergunta foi sobre como excluir os projetos antigos que não foram avaliados. Salvo nos casos dos projetos que ainda estão em edição, não há como você excluir um projeto da Plataforma Brasil. Projetos antigos que não foram avaliados são retirados mediante a solicitação do pesquisador responsável. Aí no sistema ele fica inativo, mas excluído ele não vai ser excluído. Outra pergunta foi sobre como proceder na retirada do projeto por parte do pesquisador. Por parte do pesquisador, a solicitação é feita acessando o projeto. Quando em posse do pesquisador, ele vai olhar lá a localização do projeto. Se tiver em posse do pesquisador, ele entra, avança até a etapa 5, que aparece o campo de observações, e no campo de observações ele coloca lá a solicitação de retirada desse projeto. Ou na etapa 6, ele pode incluir um documento fazendo essa solicitação. Um documento simples, pode ser com uma escrita simples, só solicitando realmente que ele não quer dar continuidade nesse projeto. Já por parte do CEP, o CEP tem que avaliar essa solicitação e seguir os trâmites comuns da emissão de um parecer. Ele vai emitir um parecer como se estivesse fazendo um parecer normal, só que ele emite um parecer de retirado nesse estudo. Outra pergunta foi sobre o acompanhamento das pesquisas e envio de notificações. O acompanhamento mais detalhado das pesquisas ele pode ser feito quando você acessa seu projeto ali e vai na lista de apreciações e no histórico de trâmites. Se você acessa a lista de apreciações e o histórico de trâmites, ele tem tudo o que aconteceu no seu projeto. E já o envio de notificações, ele pode ser mais detalhado, vocês podem ter mais acesso a essas informações na página 81 do Manual de Pesquisador. Quanto ao envio de arquivos, o envio de documentos ele acontece no momento do cadastro de usuário e no momento de inclusão de documentos no projeto, na submissão, seja de emenda, seja de notificação. O que se exige hoje? Exige-se documentos menores do que 20 megabytes, sem caracteres especiais ou espaçamentos, e os formatos aceitos sempre aparecem quando você clica na listinha lá para selecionar o arquivo que você vai enviar. Lembrando, essa é uma informação importante de dizer também, quando você está fazendo um cadastro de projeto, por exemplo, você tem que selecionar o documento que você está enviando. Se você envia o currículo, você seleciona o currículo. Se você está enviando a folha de rosto, folha de rosto até nem precisa, porque aparece lá no canto superior.
mas se você está enviando o TCLE, você marca na listinha o TCLE e ele vai aparecer informação do lado dos formatos que são aceitáveis para você incluir esse projeto no sistema. Próxima pergunta é sobre o envio de ata de reunião. Envio de ata de reunião. A funcionalidade de ata e pauta, ela não é uma funcionalidade obrigatória na plataforma Brasil. Tem muita gente que utiliza, é uma funcionalidade um tanto quanto trabalhosa para a gente, porque é uma funcionalidade que já perdeu o suporte, a gente não tem garantia, então não tem muito tempo que ela foi atualizada. Na verdade, não tem muito tempo, não é atualizada há muito tempo, desculpa. Então a gente não consegue garantir o funcionamento dessa funcionalidade. Então o que a gente recomenda? Que sejam feitas as atas e as pautas sejam feitas também por fora do sistema, para que você tenha essa segurança e não perca as informações. Outra pergunta foi sobre a obrigatoriedade do preenchimento da área temática. A área temática em si, ela não se faz obrigatória, quando é aquela área temática especial. Só que as grandes áreas do conhecimento, essas sim são obrigatórias de serem marcadas lá. Outra pergunta foi se é possível, ao CEP da instituição proponente, visualizar se o pesquisador cadastrou também no sistema uma instituição coparticipante, como ele tem esse acesso a essa informação. Esse acesso a essa informação, ele pode conseguir acessando o documento Informações Básicas, que fica disponível naquela pastinha lá do organograma de pastas. Outra pergunta foi sobre a possibilidade de incluir arquivos de vídeo e de áudio no projeto. Atualmente, a plataforma ainda não contempla essa funcionalidade para áudio e vídeo. Também está sendo estudado numa nova versão, mas no momento a gente não contempla essa funcionalidade. Outra pergunta foi sobre quando um projeto de pesquisa é aceito pelo CEP, aparece na confirmação do projeto aceito com sucesso. Só que aí chega uma mensagem que não foi possível enviar o e-mail ao pesquisador. Essa mensagem é uma mensagem que aparece constantemente para vocês. A gente tem consciência de que essa mensagem aparece porque é realmente um erro do sistema, é uma falha que acontece no nosso servidor de e-mail. E nesses casos a gente pede para que seja printada essa tela e seja encaminhado para as áreas de suporte aqui da plataforma para que a gente possa dar tratamento nessa demanda. Inclusive, se for o caso, se vocês tiverem acesso ao e-mail do pesquisador e quiserem entrar em contato com ele, seja por um e-mail institucional, para poder avisá-lo sobre a pesquisa e tudo mais, deixá-lo informado, é também recomendável. Outra pergunta foi sobre quando haverá uma modificação de interface na plataforma. A gente ainda não tem uma data definida para essa implementação de uma nova versão, de uma nova interface, mas a equipe responsável pelo desenvolvimento já está trabalhando nessa nova versão e para que a gente consiga aí postar e começar a trabalhar nela o quanto antes. Outra pergunta foi sobre se é possível que o próprio CEP execute a alteração de membros na plataforma Brasil. Os únicos perfis passíveis de alteração de membros na plataforma são o perfil de secretário e o perfil de coordenador. Eles podem excluir e adicionar membros na plataforma. O que se pede como obrigatório, na verdade, o que se exige, é que toda alteração que seja feita na composição de membros seja reportada ao setor CEP da Conep, pelo e-mail conep.cep@saude.gov.br. Eles pedem para que toda alteração que seja feita no quadro de membros ali, que seja sempre reportado a eles para que eles tenham essas informações atualizadas. Agora, sobre perfil de coordenador, é o único perfil que não se pode ser alterado por parte do secretário ou de um outro coordenador que seja. Esse perfil ele só é atribuído pelo setor CEP e essa informação também tem que ser reportada a eles e solicitada a eles para que seja feita essa alteração. Outra pergunta foi sobre as emendas. A submissão de emendas ela acontece após a aprovação de um projeto, nos casos de modificações, correções ou acréscimos ao projeto. Para acompanhar o passo a passo de como criar uma emenda, vocês podem acessar a página 70 do Manual de Pesquisador ou nos vídeos tutoriais que tem no canal do YouTube também, que a gente mostra um passo a passo de como criar. O processo de criação da emenda ele é muito similar ao processo de submissão de um projeto comum. Ele segue os mesmos passos, só que, de certa forma, o seu projeto já vai estar preenchido, você só vai fazer as adequações e as correções ali. Outra pergunta foi sobre os eventos adversos, se eles podem ser anexados na plataforma Brasil. Atualmente, os eventos adversos eles podem ser anexados na plataforma via notificação, mas exige-se que sejam comunicados através do formulário próprio, que pode ser encontrado na Carta Circular 008 de 2011.
você tem um formulário lá para preencher. Se forem realmente eventos adversos sérios, eles têm a obrigatoriedade, inclusive, de serem preenchidos a partir do formulário. Não é para ser apenas notificado. Outra pergunta foi sobre a melhoria da opção de relatórios da plataforma com o acréscimo de mais relatórios, mais opções de relatórios. Essa ideia está sendo conversada nos grupos técnicos da Plataforma Brasil para que os relatórios extraiam mais e melhores informações, mas é algo que ainda está sendo estudado por esse GT, então é algo que a gente ainda não pode afirmar. Outra pergunta foi sobre as instituições coparticipantes. A gente vai falar mais delas no final, não vou falar delas por agora. Outra pergunta importante foi sobre o cadastramento das instituições, como que funciona o processo de cadastro. A solicitação de cadastro ela pode acontecer tanto por parte do pesquisador, que após efetuar uma busca dessa instituição, se ele não a encontrar realmente no sistema, ele pode fazer essa solicitação de cadastro lá no menu cadastro, lá no canto superior esquerdo, depois de feito o login, e ele vai fazer essa solicitação, preencher o formulário, tudo certinho, fazer a consulta certa lá, tanto de CNPJ, inclusive de nome, para ver se está tudo ok e fazer esse preenchimento. Ou também, esse cadastro de instituição pode partir pelo CEP, pode partir do CEP. Digamos que o CEP já tem as instituições ali no seu quadro, que já tem conhecimento das instituições que compõem seu quadro, os próprios membros do CEP, o secretário, o coordenador, que sejam, podem fazer essa solicitação de cadastro de instituição para, inclusive, já efetivar aquele vínculo ali, para que, por exemplo, se eu como pesquisador submeter um projeto, eu já tenho essa instituição vinculada, esse projeto já vai direto para o CEP e já acelera a tramitação da análise desse estudo. Outra pergunta foi sobre o termo de anuência. Se ele não é um documento obrigatório na plataforma, mas alguns CEPs exigem para aprovação do projeto, como conduzir. Cada CEP ele é passível de fazer as exigências que ele quiser para a análise de um projeto. Por mais que o documento não seja obrigatório no sistema, a gente recomenda que esses documentos sejam incluídos, porque o CEP pode gerar uma pendência diante do documento que você não anexou. Outra pergunta é que a Plataforma Brasil ela apresenta alguma duplicidade nos relatórios do colegiado, fazendo cópia de textos digitados nos relatórios subsequentes antes da avaliação do grupo do colegiado. Esse é um erro conhecido já na plataforma e, nesse caso, a gente recomenda que seja instalada a versão ESR, de escola, S de sapo, R de rato, ESR do Mozilla Firefox. Para mais informações, se vocês quiserem entrar em contato com o chat, a gente pode, com o chat online, pelo formulário, a gente pode instruir melhor vocês para conseguir fazer essa instalação. Mas é o básico ali para que vocês consigam fazer o sistema funcionar sem esse errinho da duplicidade ali nos relatórios do colegiado. Outra pergunta foi por que o perfil de assessor não pode emitir pareceres. O perfil de assessor na plataforma ele é um perfil de apoio. Ele tem como função analisar, guardar e rascunhar os pareceres dos relatores e membros. Então ele não tem essa função de emitir pareceres. Outra pergunta que é constante também nos treinamentos é sobre o por que não existe um perfil do parecerista ad hoc na plataforma. Hoje, a plataforma realmente não contempla um perfil específico do parecerista ad hoc. O que a gente recomenda fazer é incluir ele como um membro temporário do CEP, vocês acrescentam ele no quadro de membros do CEP e depois indicam a relatoria de determinado projeto para que ele faça essa relatoria. Feita a relatoria, remove ele do quadro de membros. Outra pergunta foi sobre quando um projeto é arquivado, o pesquisador deve submeter outra vez tudo de novo? A gente não tem essa situação de arquivado na Plataforma Brasil. A depender da situação do projeto, ele pode ser submetido ao CEP com as devidas adequações, mas caso tenha recebido um parecer de retirado ou de não aprovado, salvo se tiver dentro ali dos prazos de um recurso, ele deve ser submetido sim, novamente, deve ser submetido um novo estudo. A próxima pergunta então foi sobre o preenchimento de cronograma em caso de pendência de coparticipante. As alterações de cronograma em projeto de coparticipante, elas devem ser feitas via emenda no projeto do centro coordenador. Apenas alguns campos podem ser alterados no projeto da coparticipante ali, por parte sem que seja criada uma emenda. Mas essas alterações maiores só podem ser feitas via emenda no projeto do centro coordenador.
A outra pergunta foi quais os papéis deveremos ter em arquivos físicos, né? Qual o papel que a gente deve ter para o sistema ali. Todo o processo de submissão hoje é feito digitalmente. A gente não tem essa necessidade de arquivo físico. O único caso que você tem um arquivo físico realmente é na folha de rosto, que essa deve ser impressa, deve ser colhida uma assinatura do representante ali, do responsável pela instituição, e anexado novamente no sistema. Em alguns outros casos de documentações, você tem ali os documentos do CEP também, tem documentos de evento adverso, mas basicamente o processo todo é feito digitalmente. Qual a diferença entre submeter uma emenda e submeter uma notificação? A emenda é toda a proposta de modificação no projeto original. Ela é encaminhada ao sistema CEP-CONEP pela plataforma, com a descrição e a justificativa dessas alterações. Já a notificação, ela é uma funcionalidade que ela deve ser utilizada quando houver necessidade de você encaminhar algum documento específico ao CEP, por exemplo, uma comunicação de início de projeto, uma carta de autorização da instituição, envio de relatórios e etc. Nos documentos não deve constar a alteração de conteúdo do projeto. Essa solicitação deve ser feita via emenda. Essa é a diferença de uma para outra. Sobre a resposta de pendências. O processo de resposta de pendências, a gente tem um vídeo específico sobre a resposta de pendências no YouTube. Vocês podem acessar esse vídeo lá no nosso canal. O canal do YouTube é Ética em Pesquisa. Vocês podem acessar esse canal lá. Vocês vão encontrar esse vídeo que dá o passo a passo ali exatamente de como você fazer essa resposta de pendências em vários casos, seja numa pendência documental e seja numa pendência de projeto. Um outro questionamento que veio foi sobre pedir um detalhamento de instituições, de projetos multicêntricos e de seus trâmites. Eu vou fazer um resumo básico do que é cada instituição, o que representa cada instituição e falar um pouco sobre o projeto multicêntrico e esses trâmites, né? A proponente, ela é a instituição com a qual o pesquisador responsável tem vínculo e em nome da qual apresenta a pesquisa científica ali. Corresponsável pela pesquisa e pelas ações do pesquisador. Em projetos multicêntricos e unicêntricos, essa instituição será o centro coordenador do estudo. Já a instituição participante, ela caracteriza uma extensão do centro coordenador, ou seja, a pesquisa acontece integralmente e simultaneamente no centro coordenador. Nessa pesquisa você tem um pesquisador responsável específico para esse centro ali. Já na pesquisa coparticipante, ela é aquela qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa. A mesma etapa que acontece ali no centro coordenador, acontece na coparticipante. Uma etapa específica, pode ser uma etapa simples, ali só uma coleta de dados, por exemplo, ela acontece na coparticipante. Uma outra coisa importante de ressaltar é que projetos multicêntricos são aqueles que possuem participantes e ou coparticipantes envolvidos nesse projeto. Pode-se ter só participantes, pode ser só participantes, pode ser participantes e coparticipantes. Já no caso de um projeto que tem um centro coordenador e uma coparticipante, já caracteriza um projeto unicêntrico, você tem apenas um centro ali, certo? E os trâmites do projeto, tanto de proponente, participantes e coparticipantes, vocês podem encontrar mais detalhadamente, assim, passo a passo realmente, inclusive com um organograma, na página 13 do Manual de Pesquisador. Vocês vão ver ali que tem uns organogramas feitos, uns detalhamentos com figuras ali para vocês entenderem como que funciona esse trâmite. Outra pergunta foi sobre a submissão e finalização de um parecer. Todo o processo, desde a avaliação documental, desde a validação documental até a emissão do parecer, pode ser visto de forma detalhada no manual de CEP. A gente tem o manual de pesquisador na plataforma e tem também o manual de CEP. E essa dúvida específica sobre como funciona esse processo de submissão e finalização dos pareceres, emissão dos pareceres, pode ser visto na página 37 do manual de CEP. E a última pergunta, e uma pergunta bem constante, é sobre ato e pauta. O procedimento de ato e pauta, como eu falei anteriormente, é um procedimento que já perdeu a garantia. Então a gente não tem muito suporte sobre esse sistema, porque é uma funcionalidade, sobre esse sistema não, desculpa, sobre essa funcionalidade, porque já é uma funcionalidade que não passa por atualização já há algum tempo. E dessa forma a gente recomenda que também seja feito por fora do sistema, como eu falei anteriormente. Os procedimentos de criação e localização, eles podem ser encontrados na página 23 do manual de CEP. Vocês vão ter um detalhamento também com telas, especificando passo a passo ali de como criar uma ata, como criar uma pauta
e como localizar as mesmas no sistema. Bom, então foi isso, pessoal. Espero ter conseguido responder muitos dos questionamentos que foram enviados. Maiores dúvidas ou dúvidas que a gente, porventura, não tenha conseguido responder no decorrer desse vídeo, a gente vai tentar sanar elas ao longo do tempo aí, ou se vocês quiserem entrar em contato também pelos canais de atendimento, vocês podem entrar em contato a hora que quiserem ali no atendimento online, que fica disponível de 9 até as 18 horas, ou também pelos formulários da Plataforma Brasil, pelo formulário, né, específico da Plataforma Brasil. Esse e-mail é encaminhado para a gente faz uma filtragem, mas a gente sempre recebe esses e-mails, vocês podem ficar tranquilos que a gente está monitorando isso e podem enviar suas dúvidas lá e os questionamentos. E também é importante frisar que a gente lançou o site da Conep, vai aparecer embaixo aí no vídeo para vocês verem, e também nossas redes sociais. Acompanhem os informativos das redes sociais, as postagens das redes sociais, vocês vão estar ali atualizados com os conteúdos da Comissão Nacional de Ética. Por fim, é só isso. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.